Olá pessoal, estamos aqui no nosso episódio de número 14 com essa figura ilustre aqui, o Dr. Uzum, que vai falar conosco sobre cirurgia bariátrica. Quer saber mais sobre o assunto? Se inscreva no canal, já dá o seu like e fique aqui conosco. Olá pessoal, estamos aqui, eu estou honradíssima, né? Depois de tantos anos trabalhando junto com o Dr. Carlos Alberto Uzum, vou chamar de Dr. Uzum, como comumente a gente se comunica, né, doutor? Seja muito bem-vindo, obrigado por vir aqui ao nosso espaço para estar participando do podcast. Muito agradecida. Muito bem, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade e a confiança. Eu sei que é um espaço que vocês estão construindo com bastante carinho, né? E levando, né, informação boa, informação que realmente possa instruir as pessoas que estão nos vendo de uma maneira agradável, uma maneira informal. Muito obrigado. Que legal, muito bacana. A gente tem trazido aqui, doutor, tudo aquilo que a gente vê que é bacana na sociedade, que a gente tem vontade que as pessoas saibam, né? A gente está há tantos anos. Para quem não sabe, eu trabalho mais de 20 anos, né, doutor? A gente está desde o século passado, ali desde 97, 98. Eu tenho a honra de ter sido convidada na época que eu tinha acabado de me formar. O doutor já tinha uma equipe ali, foi o auge, né, no início da cirurgia. E aí a gente tem esse tempo todo aí e é muito importante essa evolução. Vamos bater um papo sobre isso hoje. Tá ótimo. E esse tema, né, cirurgia bariátrica, eu acho que é de curiosidade geral, né? Então é isso que a gente quer trazer hoje para as pessoas terem, né? Desmistificar algumas coisas e ter o entendimento que para eles melhorarem a qualidade de vida no geral, né? Então hoje a gente quer trazer para vocês essa informação super importante aí, tá bom? Legal. Conta um pouquinho da sua experiência, se apresenta aí. Legal. Bom, eu me formei há muitos anos atrás, né? Pula, né? Pode falar. Pula essa parte. Na realidade, assim, me formei em 1982 na Unifesp e fiz residência em cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia. Isso tem 38 anos, né? Mas a cirurgia bariátrica, ela começou a ser mais divulgada há aproximadamente 25 anos atrás, né? E desde o início nós já nos interessamos pelo assunto e inicialmente de uma maneira incipiente, né? Operávamos os pacientes com um peso assim bastante elevado, com comorbidades bastante importantes, ou seja, era praticamente a última solução que os pacientes procuravam. E com o passar dos anos, graças a Deus, a cirurgia foi se popularizando, né? Os pacientes não tão graves contemplavam também essa possibilidade e realmente tinham uma evolução muito boa. Então, estamos aqui na jornada já há mais de 20 anos, né? A Rosana participou disso e ainda participa bem ativamente e a gente já tem uma experiência bem razoável. Hoje a gente trabalha muito com a fala do paciente, a gente consegue, tudo bem. Sim. Que é o nosso público, mas a gente tem bastante história aí, né, para contar para quem chega lá, né, para conversar com a gente vê que ajuda. Doutor, a obesidade é uma luta que a gente não está conseguindo vencer, né? Na nutrição a gente acompanha aquela pesquisa de orçamento familiar e a saúde não está dando conta, né? A gente vê que aumenta mais da metade da população, se a gente olhar de uma forma geral, entre homens e mulheres, sofrem ou de sobrepeso e obesidade, e o problema não é estético, ele vem Sim. com algumas comorbidades. Então fala um pouquinho pra gente o que é uma comorbidade, porque às vezes o pessoal escuta lá, mas comorbidade, eu tenho isso, o que é? E quais comorbidades que são levadas em consideração para poder decidir quem pode e quem não pode fazer a cirurgia? Então assim, Rosana, o excesso de peso por si só já é uma doença, né? Então é muito comum no consultório, quando estamos fazendo a entrevista, na anamnese, os pacientes que a gente percebe que já estão com sobrepeso, com obesidade, relatarem que não tem nenhuma doença, só tem um pouco de excesso de peso. E não é, né? Então realmente a obesidade já é uma doença, né? Uma alteração metabólica
e realmente é um desequilíbrio, né, entre a entrada e o gasto de energia. E essa doença já desenvolve, né, já traz a possibilidade de outras doenças chamadas de comorbidades, né, entre elas a hipertensão, o diabetes tipo 2, alteração de colesterol, de triglicerídeos, apneia do sono, problemas articulares, enfim, essas são as comorbidades que fatalmente, se o paciente com obesidade grave ainda não tem, em algum momento ele vai desenvolver. Vai desenvolver. Do ponto de vista da nutrição, doutor, só a obesidade já traz uma série de deficiências de nutrientes. Sim, exatamente. Né? Lá na clínica a gente faz avaliação de composição nutricional e os pacientes que vão fazer a cirurgia, né, composição corporal, eles têm mais do que o dobro de gordura que deveriam ter. Então, essa gordura que inflama, né, e que faz, então, você vê, a vitamina D está baixa, vários nutrientes, principalmente micronutrientes, acaba ficando baixa. Então, às vezes não sente, não dói, mas isso atrapalha muito. Os pacientes candidatos à cirurgia, eles ficam preocupados, mas eu vou ter deficiência de nutrientes, de vitaminas, e se você for avaliar, ele já tem isso, né? Ele já tem isso anteriormente provocado pela própria obesidade, né? Então, realmente é uma questão bastante importante. A gente está avaliando. E o que seria, então, assim, para a gente entender melhor, o que é uma cirurgia bariátrica? Como que ela consiste? Então, genericamente, Dani, a cirurgia é dita como cirurgia de redução de estômago, né? Nós temos várias possibilidades, várias alternativas. Mas, assim, no Brasil e no mundo, basicamente, tem dois tipos de cirurgias que são mais utilizadas, né? Uma é chamada de bypass, Y de Roux, e a outra gastroplastia vertical. A primeira, a gente atua sobre o estômago, né, diminuindo o tamanho do reservatório gástrico e faz um desvio no intestino, né? Essa cirurgia já tem mais de 25 anos de aplicação, né? Ela começou a ser desenvolvida há mais tempo do que isso, mas há 25 anos ela foi padronizada e vem sendo modernizada, atualizada, e agora tem um padrão definido. A gastrectomia vertical, a gente só atua sobre o estômago. Então nós fazemos a retirada de uma parte do estômago, transformando ele num tubo, e esse tubo cabe mais ou menos 200 ml e não atua sobre o intestino. Então é uma cirurgia que está sendo feita há 10, 15 anos, está ganhando bastante popularidade, e aí cada uma delas tem indicação específica dependendo do quadro clínico do paciente, tá? Então a cirurgia basicamente é isso, né? A gente atua sobre o estômago ou sobre o estômago e o intestino, tentando contornar, né, esse problema que é a obesidade, que na realidade ela é multifatorial e a gente não sabe exatamente qual que é o fator mais importante, mas por enquanto, eu digo a médio prazo, né, não tem outra perspectiva para os doentes obesos graves para controlar essa doença. Então a cirurgia bariátrica realmente ela é uma solução muito boa, né, para os pacientes que têm indicação. Tá. E o que seria essa indicação? A indicação é assim, os critérios utilizados atualmente, né, no Brasil e no mundo, seria assim, paciente com índice de massa corpórea acima de 40 ou acima de 35 associado a comorbidades, desde que tenha pelo menos 2 anos de tentativas de tratamento clínico bem sucedido, né? Bem sucedido não, bem conduzido, mas que não tiveram realmente um sucesso. E desde que também não tenha doenças endocrinológicas que tenham provocado a obesidade, né? Então essas seriam as indicações. Legal. E só uma pergunta antes de você, doutor, o que o senhor está percebendo aí da pandemia? O senhor está percebendo que as pessoas estão mais preocupadas ou houve realmente um aumento, né, por conta dessa pressão que a gente está sofrendo, fique em casa? O senhor tem percebido alguma mudança sobre isso, no aumento de peso das pessoas? Tem algum dado? Sem dúvida. Como a gente está bastante tempo na área, né, no consultório, e tem pacientes de longa data, aqueles que acabam comparecendo, né, durante a pandemia, né, depois de todo esse tempo, todos eles, a imensa maioria, acabou ganhando peso,
por ter mais acesso à comida, por estar mais tempo em casa, por estar mais sedentário, pararam de fazer exercício, começaram a ingerir mais bebida alcoólica, né? Então, eu diria assim, a imensa maioria acabou indo para esse caminho. Aumentou o peso. Não chega a se tornar obeso mórbido, né? Sim. Mas aqueles pacientes que vinham bem controlados, com uma dieta saudável, com atividade física, pararam. Acho que não são só os pacientes, né? Acho que é a população em geral aí, porque as pessoas estão doentes emocionalmente, né? E aí a primeira coisa que vem é o alimento, né? E o gasto energético lá embaixo, né? A gente a gente sempre brinca e realmente é isso que acontece. Antes a gente acabava, né, saindo um pouco da dieta, do regime nos finais de semana. E para a maioria das pessoas quase que se tornou um eterno final de semana. Todos os dias, né? Você está em casa, né? Amanhã não precisa sair, pegar o carro. O uso de aplicativo, né, doutor? De comida aí aumentou muito na pandemia, então ficou muito fácil, né? E sempre, ninguém pede, eu costumo brincar que ninguém pede uma cabeça de couve-flor, né? Não. Só se for a couve-flor gratinada, aí já complica, né? E não só a gente tem visto, né, alteração de peso, mas também os problemas gastrointestinais, né? Então, problemas de esofagite, dispepsia, constipação, né? Aumentou bastante a prevalência. E muito da falta de rotina, né? Eu acho que no nosso atendimento que a gente mais percebe, não tem horário para acordar, para dormir muitas vezes, e da alimentação também fora de horário. Na frente do horário. computador, né? Quem está em home office aí acaba se alimentando de uma forma bem errada, horários errados, né? E por outro lado, foi uma janela de oportunidade para quem quis melhorar a alimentação. Nós tivemos também pacientes teve. que tinham problemas gastrointestinais assim, importantes, que na pandemia teve a possibilidade de comer comida caseira, teve esse cuidado e melhorou assim de forma importante. Então é uma janela que você pode tanto cair para um lado quanto para o outro. Eu tenho a impressão que mais para o lado ruim. Mas porque as pessoas que ficam em casa e que não cozinham acabam pedindo comidas no aplicativo e nem sempre as escolhas são as melhores. Né? Por isso que um dos nossos pilares aqui é a habilidade culinária. Se você não sei cozinhar, não tem problema, começa do zero e quanto mais você prepara o próprio alimento, a chance de ter uma alimentação melhor é gigantesca, né? Então a gente vê isso. Doutor, qual que é o perfil das pessoas que te procuram? Homem, mulher, jovens, mais idosos? Então, Rosana, todos esses anos a gente nota uma predominância de mulheres, né? Tem homens também, mas eu diria que em torno de 65%, 70% mulheres e o restante homens. Então dá a impressão que a obesidade incomoda mais as mulheres. Não que não estejam nos homens, né? Sim, eu acho até que talvez tenha até mais homens obesos, né? Mas acaba incomodando mais as mulheres, tanto por questões de saúde e por questões estéticas. Eu tenho a impressão que a sociedade aceita menos a mulher super obesa do que o homem. Então a gente tem visto lá, às vezes, homens obesos e que a mulher leva ele para operar, mas ele, né, não se importa muito com a obesidade. E a mulher geralmente é magra, está bem, se cuida, né? Eu tenho a sensação que o homem, quando chega para operar, ele já está mais grave. Sim, são comorbidades mais piores, são obesos maiores, realmente, e a mulher não, quando tem uma obesidade grau 2, né, com alguma comorbidade, já está procurando uma alternativa para conseguir contornar essa situação. E essa aceitação da sociedade é muito nítida para mim no consultório, de achar roupa para comprar, tanto que depois que tem a cirurgia, a fala mais feliz já estou comprando em loja de departamento, eu já estou entrando na numeração. Eu já estou escolhendo a roupa, e não ela me escolhendo. Exatamente. Né? Então, para a mulher, para o homem, o vestuário é mais assim, se você encontrou um lugar que compra uma camisa ou camiseta e a calça que tá tudo bem, bom. A bermuda, agora a mulher não. Então, tem mulheres que falam para mim, eu amo vestido, mas eu não me sinto bem no vestido, e agora? Então, tanto que é uma festa, quando elas chegam lá, como está linda, maravilhosa, ou a gente fala, qual que é a peça que você pendurou no guarda-roupa que você quer entrar? E é muito gostoso, está tudo certo também, você querer estar bem para você, porque tem muito da personalidade. Então, às vezes a gente tem jovens, não sei se você percebeu isso,
que eles têm muita personalidade ali e que ele não consegue expressar por conta da roupa pelo excesso de peso. Que você vê depois que emagrece, se vestindo, se expressando, porque a forma de se vestir é uma forma de expressão, né? E aí você consegue enxergar a pessoa diferente e tem essa fala de como eles se sentem bem. Eu acho isso eu acho assim, todo esse conjunto, né, que a gente proporciona, tanto a cirurgia, a parte nutricional, psicológica, né, é muito gratificante de ver como as pessoas se transformam. Resultado, né? E é óbvio, a gente sempre fala isso desde o primeiro momento, né? Nem tudo são, né, não é um mar de rosas, né? Sempre tem responsabilidades que o paciente tem que ter sobre a cirurgia, né? Eu acho que os nossos pacientes, pela característica que a gente imprime desde o início, eles acabam voltando, seguindo, né? Pacientes de longa data, e geralmente eles acabam ficando, né, dentro do bom caminho. Sim. E esse homem que o senhor falou que a mulher leva, provavelmente ele ainda não está convencido de que ele tem que fazer a cirurgia. Como que é isso depois, né? Ele entra no consultório, aí tem a explicação, e como que é depois? Ele é resistente ainda? Eles chegam com bastante informações não reais, né? Informações erradas, porque geralmente algum caso não bem sucedido acaba fazendo mais barulho, divulgação, eles entram, então eles ficam com bastante medo. Mas se a gente consegue explicar a realidade corretamente, geralmente eles acabam aderindo, e a gente assim não tem nenhuma pressa de colocar o paciente na sala de cirurgia. A gente acaba realmente só fazendo isso quando temos certeza de que ele entende todo o processo, que ele não vai ter nenhuma surpresa, e geralmente corre bem, né? Sim. Ninguém reclama, não sabia que ia ser assim, que ia ser assado. Eu acho que eu vou falar do preparo agora, te perguntar, mas eu acho que a gente prepara tanto antes, que eles falam assim, foi mais fácil do que eu imaginava. Isso muitas vezes eu falei, acho que a gente está falam. pegando pesado, porque tá mais fácil, quer dizer, você preparou emocionalmente. E eu acho que nem isso também, como o doutor falou, as informações, onde é que essas pessoas procuram informações? Na internet, por pessoas que às vezes não têm esclarecimento, né? Que não fez acompanhamento. Que não fez acompanhamento, enfim, a gente precisa ter uma informação muito segura de onde buscar, né? Sim, isso. Por isso que o Nutris da Família que traz convidados toda semana para a gente ter um bate-papo aí na cozinha da sua casa, mas de uma forma científica que todo mundo possa entender, e a gente aqui não tá para enganar ninguém como a gente vê em alguns outros lugares. Tem mágica, né? Uma dúvida que eles sempre têm medo, né, é que eles vão ficar restritos com a alimentação, que não vão poder comer, vão ficar passando fome, vão entalar, e isso é uma coisa que a gente tenta desmistificar desde o início, né? Então eu sempre digo que a quantidade de comida que ele vai passar a comer é a quantidade adequada, e que aquilo vai ser suficiente para a saciedade. Eles a mesma sensação de quando ele comia muito hoje. Exatamente, e vão comer de tudo. Então, assim, quem não souber que ele operou e ficar olhando, fala, nossa, uma pessoa educada, né? Come de tudo, come bem, come devagar, mastiga, ou seja, como todo mundo deveria fazer. Então ele não vai ficar uma pessoa restrita, né? Vai ficar uma pessoa que come adequadamente. Nem precisa ficar fazendo as despedidas antes da cirurgia. Não precisa, porque ele Já pensou? Deve rolar um monte de despedida. Você pode parar, não precisa fazer despedida. Depois você festa volta da a pizza, do cachorro quente, da feijoada, várias. E é engraçado que quando eles passam já a alimentação geral, né, depois de um mês mais ou menos, eles começam até a ficar um pouco preocupados, assim, nossa, mas eu estou comendo de tudo, né? E realmente nada me faz mal, só que ele está comendo num outro padrão. Eu falei, lembra o que você comia, o que você passou a comer, né? E então eles acham que a cirurgia é uma forma de punição pelo comportamento que eles tiveram no passado, e não é, né? Eles vão comer adequadamente. Então, essa é uma coisa que eles chegam ao consultório com bastante receio. E se a gente explicar direitinho, eles percebem. E a cirurgia evoluiu também, né, doutor? Evoluiu. A história do anel, né? Acho que tem alguém, de repente, aqui que conheceu alguém que foi... Então, isso evoluiu na própria, vamos dizer, no conhecimento e no entendimento dos médicos sobre a cirurgia. Porque até mais ou menos uns 10 anos atrás, se pensava que a cirurgia era por restrição e por desabsorção. Então, restrição significa assim, você faz o estômago o menor possível, coloca um anel para não passar nada, para entupir mesmo, e você faz um desvio no intestino para não absorver. Mas a própria cirurgia foi ensinando
que na realidade ela funciona de outra forma, por alterações metabólicas e hormonais e por mudança da microbiota intestinal. Então a gente não precisa mais fazer uma restrição importante, tanto que o anel já deixou de ser usado há muito tempo. Hoje a gente está tirando os últimos anéis que foram colocados para os pacientes que desejam, e eles não reengordam quando tira o anel, eles simplesmente passam a comer melhor, né? Então com o anel geralmente eles não conseguiam comer proteína, comer fibras, então acabavam indo para alimentos de alta caloria sem nutriente nenhum. Exato. E às vezes até engordavam e desnutriam. Então agora não. Chegavam pacientes, doutor, que conseguia comer pizza e não conseguia comer arroz. Aí você fica pensando em entender ali o que é aquilo, né? Então a cirurgia evoluiu, que nem você falou, o entendimento de como ela funciona. Então, tanto que até uns 10 anos atrás, a sociedade se chamava Sociedade de Cirurgia Bariátrica. E hoje não, se chama Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E na realidade querem até tirar o bariátrica e cirurgia metabólica, porque ela funciona no metabolismo, né? na parte hormonal do intestino. Pesquisa é muito importante, né? Para todas as áreas, em todos os campos, para a gente poder... Eu acho que o estudo de como a cirurgia funciona, talvez a gente chegue numa terapia específica, alvo, talvez até não cirúrgica, para controlar esse problema, né? Essa alteração metabólica. Não tanto do cirurgião, mas vão aparecer outras coisas, né? Sim, sem dúvida. Doutor, quando o paciente chega, você vai brigar comigo agora, mas assim, se for perguntar se você acha que eu devo fazer uma cirurgia, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, eu diria que não, porque você tem um estômago íntegro, um intestino íntegro, e você vai mudar uma fisiologia. Ou seja, e você vai mexer num órgão saudável. Quer dizer, você vai tentar curar uma doença e provocando uma alteração anatômica que teoricamente não seria necessária. Então é meio assustador nesse primeiro momento, né? Então, se você for pensar para o paciente, mas... Olha, eu vivi, né, uma época em que, por exemplo, a úlcera do adenal... Tirava o estômago. Né, a gente cortava o nervo vago, que é super importante, várias funções, e tirava metade do estômago. Naquele momento tinha uma justificativa. Sim, né? E salvava vidas. Sim. Né, as pessoas salvavam. E depois, 2 pesquisadores australianos descobriram que a úlcera era por causa de uma bactéria, que hoje, 7, 10 dias de tratamento, você se livra. Nunca mais fizemos a gastrectomia. E é isso, fica calma, aí depois a gente entende isso, né? Porque você não faria. Sim, porém... É entendido, porque muitas vezes vai falar, olha, mas a pessoa não emagrece porque não faz dieta. Não é. Muitas vezes, aqueles 2 anos que o senhor comentou, você faz uma dieta hipocalórica, mas ele não responde. Ou se responde, tem que estar muito restrito, com muito exercício, diminuir um pouco. Então, é metabólico. E aí, para esse paciente, são mais ganhos do que restrições. Sim. Por isso que a cirurgia se justifica. Que nem eu já falei aqui. A médio prazo não tem nenhuma perspectiva de uma terapia diferente do que a cirurgia para esses casos graves. Já foram feitos trabalhos assim bem importantes, europeus, com mais de 18 anos de segmento de populações obesas, e assim, 95% das pessoas que optaram pelo tratamento clínico não tiveram sucesso. Então isso é uma coisa até que eu menciono com os pacientes para tirar um pouco o peso da consciência deles, né? Porque eles sempre acham que a culpa é dele, a sociedade aponta, né, para ele. Ninguém acha, mas os outros continuam apontando o dedo. Que é falta de vontade, né? Que realmente... E não é isso, é uma doença mesmo, ninguém escolhe... Você vê um magro comendo mal, você fala, cuidado com a sua saúde. Você vê uma vez, olha o que está comendo, né? Então assim... Tem todo um preconceito, uma rotulagem ali. Desde criança, né? As crianças já sofrem. Voltando no exemplo da úlcera do adenal, a gente cansou de mandar o paciente com a úlcera do adenal para psiquiatra, para psicólogo, porque o problema era emocional. E não era uma bactéria. Entendeu? Então... Tem crianças, assim, qual é a faixa etária para fazer cirurgia bariátrica, jovens? Então, assim, de 18 a 65 anos, se tiver dentro desses critérios anteriores... Né? Tranquilo. Abaixo disso, então assim,
realmente com avaliação de 16 a 18 anos, avaliação multidisciplinar, com consentimento informado dos pais, e abaixo disso também é feito, mas são casos mais específicos, geralmente por cirurgião pediátrico, né? E acima dos 65 anos também pode ser feito, dependendo do status da pessoa, da expectativa de vida que ela tenha, né? E hoje 65 anos realmente é um broto ainda. Mudou. Vamos falar agora um pouquinho, doutor, do pré e do pós-operatório. Okay. Decidi fazer a cirurgia. O que eu preciso fazer antes? Quais são as informações importantes ali para esse processo poder, para essa cirurgia ser agendada? Então tá, Rosana. Bom, tem todo um roteiro, né, que eu até brinco de assim, olha, se você chegar até o fim é porque você quer realmente operar. Então, consiste desde uma avaliação clínica, né, do estado clínico do paciente, isso consiste em exames laboratoriais, endoscopia, ultrassonografia, policitografia para ver se tem apneia do sono, ou seja, uma quantidade grande de exames. Depois, avaliação multidisciplinar. Nutricionista, muito importante. Da psicóloga, eu estou aqui para defender a aluno também. Psicóloga mas é muito importante mesmo, né? E o que a gente vê normalmente é que o paciente passa na psicóloga para pegar um atestado para conseguir a liberação da cirurgia. E não é isso. Na verdade, é o contrário. Eu acho que a Luciana é a psicóloga da nossa equipe, ela que tem que dar a fala final, né? Sim, e é muito importante essa parte, né? Então, avaliação nutricional, psicológica e depois avaliação cardiológica, se necessário, pneumológica e dependendo de outras morbidades, ortopédica, psiquiátrica. Então, todo esse roteiro, se o paciente fizer rapidamente, dura em torno de 2 a 3 meses. Então, é o tempo que dá para ele se instruir, a cada consulta que ele passa, a gente vai tirando as dúvidas, vai explicando. Então, antes de ir para a cirurgia, ele tem que estar com tudo na ponta da língua e entendendo, né, todo o processo. Geralmente dá tudo certo, né? A cirurgia é o que mais chama atenção, né? Faz mais pirotecnia, todo mundo tem medo, mas hoje em dia a cirurgia, graças a Deus, é bastante segura. Ela é feita por videolaparoscopia, na maioria das vezes. Hoje tem o recurso de usar a cirurgia robótica. Já para bariátrica, já está sendo? Para bariátrica, né? E o paciente fica internado em torno de 2 dias. E o risco de mortalidade, né, que todo mundo tem medo, é menos de 0,3%. É muito pequeno. Né? Nos dias de hoje equivale, zero, né? Equivale a uma cirurgia de vesícula. Né? Então as equipes hoje geralmente estão bem treinadas, né? É uma cirurgia que se faz rotineiramente. Então a cirurgia não é o mais preocupante. O preocupante é o que o paciente vai fazer com a cirurgia. Por isso a importância de toda essa orientação e desse tempo, né, para ele pensar. Uma conscientização. Hoje, para fazer uma vasectomia, você precisa de 3 meses, desde a decisão até conseguir fazer. É o tempo que se pede para que o paciente realmente tenha certeza que quer fazer aquilo. E a bariátrica mais... tem que ter pelo menos isso. Que bom. E depois? Operei, fui para casa e agora? O que eu tenho que fazer? Normalmente, são 7 a 10 dias realmente ficando em casa, com uma dietinha um pouco mais restrita, dieta líquida, até que tudo cicatrize, fique tudo bem. E a partir daí a gente já começa a liberar para serviços mais leves, para dirigir, né, depois de 10 dias em média. E a partir daí a dieta começa a progredir, né, 15º dia, de modo que lá depois de um mês, geralmente a dieta já está quase que normal. Né? Mas aí procurem um nutricionista, gente. Eu acho que é a fase principal, porque eu fico com eles no WhatsApp. Qualquer dúvida, eu falo, não tenha dúvida, pergunte. Não, se você não estiver junto, Rosana, eu não opero, porque eu não vou saber. Eu não vou saber orientar a nutrição, né? Como faz, como tempera, que tipo de comida, né? Então, a gente aceita qualquer pergunta, doutor. Sim. Parece, não tem problema, pergunte. É um suporte, né, para o paciente, realmente. É fundamental. E realmente, né, a Rosana dá um suporte bom, porque os pacientes não me perguntam nada da alimentação. É um termômetro bom, né, doutor? É um termômetro bom. Só quando
você percebe que talvez tenha alguma coisa errada, você me pergunta. Eu te ligo, Alguma coisa errada com a cirurgia, né? Aí a gente conversa. Eles ficam tão à vontade que vão perguntar coisas médicas pra mim. Eu falei, opa, agora esse é outro WhatsApp que você tem que ligar lá na clínica ou chamar o doutor. Porque é muito importante. Eu tenho muitos pacientes que conhecem outros que operaram, passando mal. Pelo amor de Deus, você não... Porque eles entendem muito a importância do psicólogo e do nutricionista no pós-operatório, que é quem pegou no colo ali, Sim, entendeu a dificuldade, porque para alguns tranquilo, não sente nada. O outro, ele fala assim, ele vê um arroz com feijão, ele passa mal, precisou bater, porque ele precisa sentir aquele cheiro, que é o emocional, aí a gente aciona a psicóloga, mas depois eu vou ficando triste, porque eles vão aprendendo e vão caminhando, igual o filho, né? Vai sair de Depois casa. eles vêm nos ensinar, né? Não é bem assim, não é bem assado, assim, né? Já sei. Mas esse pré e pós-imediato da nutrição, eu vou levantar a bandeira aqui, que a gente trabalha, é um trabalho muito Não, gostoso. é muito importante. A gente, às vezes, tem contato com pacientes que não tiveram essa orientação, não foram bem cuidados e realmente achavam que só a cirurgia ia resolver tudo, operaram e foram embora. Então, eles ficam realmente largados, o resultado não é bom. Desnutre, né? Existe uma reengorda para esses pacientes, que não é pouca, em torno de 10 a 20% desses pacientes podem reengordar. Isso acaba também contaminando, então, a ideia de que essa cirurgia engorda tudo de novo. Não engorda. Se fizer tudo corretamente, né, como foi orientado, não engorda. Tem que ter, né, realmente os cuidados. É engraçado, tem um restaurante, tipo rodízio, não sei se o senhor sabe, deve saber disso, né? Que em rodízio o paciente bariátrico tem 50% de desconto, tem a carteirinha. Aí eu fico falando, mas o que ele veio fazer aqui, né, no rodízio? Porque, né, tudo bem, a gente entende que é o social, você tá lá com a sua família, bem, ponto, mas não é só isso. Ele tá lá para comer, eles têm as técnicas, doutor, para comer. Sabe, trabalhei muitos anos em churrascaria e assim, eles sentam, eu ficava lá fazendo massa, né? Eles iam lá na massa, doutor, é um prato, sabe, bem interessante. E aí eles falavam assim, eu tenho que comer devagar, mas vai caber. Eu ficava analisando do outro lado, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso que é importante, esse trabalho, né, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, deles perceberem que eles estão trocando um prazer, que realmente a comida é um prazer, e para essas pessoas às vezes é um prazer assim, que não dá para abrir mão, mas que eles podem trocar esse prazer por uma vida mais saudável, né? Ou por outras pode até ir numa churrascaria, mas saber o limite, né? O seu comportamento. Então, ele já está na cabeça que ele vai lá, que ele tem a técnica. Então, toma refrigerante, toma água, que é para caber, aí espera um pouco, aí vai cabendo mais. Então, assim, aí claro que essa pessoa vai engordar, mas não é problema que foi com a cirurgia. Realmente a conduta aí talvez não tenha tido orientação. Às vezes ele consegue contornar, né, a alteração que a cirurgia fez, né, e consegue engordar de novo. Existe um desejo de ter o autocontrole no ser humano. Então, assim, ele fala, não, eu dou conta, eu sei me controlar, só que não consegue. E aí, esse ponto, eu acho, de conseguir ter, não vou falar que é humildade, mas ter a clareza de ver, tô precisando de ajuda, que é importante, né? E é uma coisa que a gente trabalha muito no pré e no pós. E presta atenção, ganhou 1 quilo, vem aqui, vamos ver o que está mudando. Ou é 1 quilo logo depois que teve aquela curva e vai ser normal ganhar um pouquinho, ou não, já estou voltando a ganhar peso, porque pode estar mudando alguma coisa que não foi uma mudança de hábito e que tem que voltar para a equipe. Sim. Eu acho que se nós conseguirmos pelo menos o acompanhamento de 3 anos após a cirurgia, dificilmente ele vai engordar depois disso. Pode engordar, mas é como eu digo, puxa vida, depois passou 5 anos, eu estou quase com o mesmo peso que eu estava antes, mas foram 5 anos em que ele teve um peso abaixo, né, e que se ele não tivesse operado 5 anos atrás, pode ser que ele estivesse com 50 quilos além daquilo. Então deu algum fôlego para ele, né? E mesmo o paciente que reengorda, existem várias alternativas para recuperar, né, a perda de peso, porque com a cirurgia, as dietas que antes não davam resultado, com a cirurgia elas ficam mais eficazes, né? Hoje tem alguns medicamentos que também ajudam, medicamentos seguros, né, que não são anorexígenos,
Então, assim, os pacientes que reengordam e que querem voltar ao que, né, recuperar o que a cirurgia tinha dado, é possível. Então tem que ter acompanhamento. Muitas vezes eles acabam não voltando com vergonha, né? Puxa vida, eu falhei, não fiz o que ele mandou, o que a nutricionista mandou. Mas não, é esse paciente que precisa voltar, porque dá para recuperar. Então, desde o início a gente fala isso também. Mesmo se reengordar, não deixe de vir. E se ele voltou ao estágio que ele estava lá, com IMC acima de 40? Que vai ter que fazer uma nova cirurgia? Qual a recomendação? Então, a gente analisa se existe alguma coisa errada com a cirurgia. Por exemplo, se formou, muito raro, mas às vezes pode formar uma comunicação entre o estômago reduzido e o estômago que está excluso. Então, aí realmente ele vai reengordar. Mas é muito rara essa situação. Então, se a gente observar que a cirurgia está tudo bem, não tem alternativa cirúrgica para esses casos. Não tem. Aí, atividade física e alimentação mesmo, a pessoa se conscientizar, né? Sim, e às vezes alguma ajuda medicamentosa. Mas a gente não vê voltando ao peso inicial, né? Não vê. Vê que teve um reganho, mas voltar, não. Eu cito, assim, que casos que a gente sabe que existe. Que voltam, né? Porque eu conheço vários que voltaram que era mesmo. Se estima em torno de 10 a 20%, né? Acaba voltando. Mas... é evitável, né? Você consegue controlar. Então, justamente, você consegue se você tem um suporte adequado, mas as pessoas, igual o doutor falou, que abandona, né, o tratamento ou se sente envergonhado porque engordou, ele não vai voltar mais, né? E aí vai gerar esse quadro. Mas mesmo assim, a gente olha sempre o parâmetro peso, né? Mas tem outros parâmetros que são os metabólicos, principalmente o diabetes tipo 2 é uma coisa assim emocionante, né? A gente tivemos um caso recente que acabou, ele chegou, na realidade foi o casal, a esposa que queria operar, sem doença nenhuma, quase sem critério para cirurgia, e ele quietinho do lado. Quando ele não ia nem passar em consulta. Mas aí ele começou a falar, tomava 5 remédios para diabetes, tomava remédio para colesterol, remédio para pressão. Hoje ele toma uma vitamina. Já que tocou no assunto da vitamina, pode parar de tomar vitamina depois? Não, conta um pouco pra gente. Olha, é recomendável que se continue tomando a vitamina, né? A gente tem visto alguns pacientes que não tomam vitamina e você faz os exames, está tudo normal. Né? Não fala isso, por favor. Sim, mas por enquanto. Mas tem que tomar vitamina, principalmente mulheres, né, que menstruam, acabam perdendo ferro mensalmente. Eu não sei o que o senhor acha, mas eu brinco com os pacientes que não dói falta de vitamina, pelo menos inicialmente. Não dói. Independente da vitamina, tem um tempo ali para ela ter algum sintoma. E os sintomas são sutis, né? Você não vai percebendo, ele vai se instalando e depois para repor é difícil, né? Para repor tudo. Então, vale a pena essa manutenção diária, tanto com uma alimentação saudável. Baixo, um esforço baixo. Então tem que manter sim. Eu brinco assim que... qual que é o melhor horário? É claro que fisiologicamente tem um horário melhor que você põe entre a refeição para não ter interação, mas eu falo, o melhor horário é o que você toma. Tomar, né? Tomar. Quarto horário. Pode aumentar ou diminuir um pouquinho a absorção, mas você acorda pela manhã, todo dia você toma um copo d'água, então é ali que vai ficar o seu polivitamínico indicado lá, você toma. E pode ser que quem para de tomar por algum motivo, num exame, aquele marcador não mostre, mas quem toma não tem problema, né? Sim, quem toma não tem problema, é certeza. Exceto a gente só vê mulheres que têm alguma disfunção menstrual, né, que menstruam muito, 1, 2 vezes ao mês. Então é recomendável que, se estiverem em idade fértil principalmente, que coloque o DIU, né, que a menstruação diminui bastante, e aí praticamente iguala aos homens, né, em termos de déficit vitamínico. Então, esse polivitamínico tem que ser ingerido antes da cirurgia e seria esses outros 3 anos após a cirurgia? Não, a vitamina é para sempre, né? E se for detectado pré-operatoriamente que ele já tem algum déficit, tentar ir repondo, né, até o dia da cirurgia. Certo, então esse é mais um alerta para as pessoas não estarem fazendo, né, da cabeça delas, hoje eu não vou tomar, já estou bem, já emagreci, né, e larga tudo, né? Exatamente, então é que nem a Rosana falou, se não tomar vitamina parece que não acontece nada, né? Não acontece naquele dia, no próximo mês, mas tem que tomar sim. Legal.
O senhor já falou bastante, né, dos profissionais, psicólogo, nutricionista, né, o cardio para fazer o acompanhamento. Tem mais algum outro profissional que o senhor acha que é essencial nesse período? O educador físico, né, para realmente as pessoas que não têm costume de fazer atividade física, pelo menos aprender a fazer, né, não precisa seguir o tempo todo, né, eternamente, mas pelo menos para se afeiçoar, é muito importante tanto o exercício aeróbico quanto o de força, de musculação, porque a gente quer que ele emagreça a gordura e não o músculo. E se ele não fizer realmente uma atividade específica, né, ele pode realmente ter uma perda de massa muscular, ele vai enfraquecendo, pode eventualmente passar a ter dor que ele não tinha antes, dor, né, articular. Então a gente estimula bastante que se faça pelo menos musculação 2 vezes por semana. Então se a pessoa não estava acostumada antes, precisa de alguém para acompanhar, né? Às vezes o fisioterapeuta também, né, para a parte respiratória, isso para casos mais importantes, mas a maioria das vezes só mesmo o educador físico e mais esses outros profissionais que eu mencionei, geralmente é suficiente. Tem que ter todo o acompanhamento mesmo, senão não dá certo. Doutor, pode engravidar depois da cirurgia? Pode, mas se recomenda pelo menos 1 ano e meio, né, de recomendação, que se espere para realmente ter a gestação. Não foi assim detectado nenhum tipo de alteração depois desse período. E já são descritos casos de gravidez acidental mesmo no pós-operatório imediato, e o que se notou é que a criança nasce com um pouco menos de peso, né? Mas sem malformações, sem nenhum problema maior. Mas o que se recomenda é que espere pelo menos 1 ano e meio e que se use algum método anticoncepcional que não seja a pílula anticoncepcional, né? É algum método mais seguro, porque a absorção da pílula também fica um pouco imprevisível. Então a chance de gravidez pode ser um pouquinho maior. Tá ótimo. E eu tenho mais pergunta? Cirurgia plástica. Quando ela aparece ali como uma cirurgia, podemos dizer, reparadora, como que isso é visto? A cirurgia também tem que esperar o período de estabilização, né? A estabilização ela costuma ocorrer entre 1 ano e 1 ano e meio. Depois desse período de estabilização, tem um pequeno reganho de até 10% do peso, que não é que ela está engordando, ela está acomodando. Então, a partir do momento que nós notamos que já houve essa acomodação, se houver necessidade, né, está liberada para fazer a cirurgia plástica. Não é uma obrigatoriedade, então ela pode fazer tanto do ponto de vista funcional, se sobrou muita pele e está dando problemas, ou do ponto de vista estético, né, também pode ser feito. É feito tanto pelo SUS quanto pelo convênio, esse tipo de cirurgia? É considerada estética? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, dependendo do caso, se for um problema funcional, não, ele não é estético e é coberto. É coberto pelo convênio. E agora, se for só estético, então vai depender, né, de quem for analisado, o auditor, se o convênio ou o SUS vai cobrir ou não. Perfeito. Doutor, durante a pandemia houve uma redução da cirurgia bariátrica? Inicialmente sim, como todas as cirurgias, mas depois saiu realmente um comunicado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e que essas cirurgias não deveriam ser suspensas, e principalmente os pacientes com comorbidades. Porque o fato de estar obeso e as comorbidades descontroladas era um fator de risco para a Covid. Alguém calculou até em torno de 40% a mais chance de uma doença mais grave ou mesmo de óbito. Então a cirurgia foi incentivada mesmo nesse período, né? E nós fizemos, né, bastante cirurgias nesse período e nenhum paciente teve problema por esse motivo, né? Os hospitais estão bastante controlados, né, os fluxos bem apartados do que é Covid, o que não é Covid. Então o paciente é testado, a equipe é testada antes, então dificilmente ele vai pegar o Covid dentro do hospital. E mesmo aqueles que pegaram no pós-operatório não tiveram uma evolução mais adversa do que o esperado para a população geral. Talvez tivesse mais adversa se não tivessem operado. Mas isso, né?
são informações, assim, vamos dizer, empíricas, né? Ninguém deu tempo ainda não deu tempo de fazer um trabalho. E até assim, de repente, se um paciente foi acometido, ficou em estado grave de Covid, depois vai fazer a bariátrica, também não deve ter nada ainda. Tivemos um caso. Nós tivemos um caso bem importante, né? Ele teve uma doença grave no pré-operatório e no pós-operatório foi muito tranquilo, foi muito bem. Perdeu muito peso com o Covid, Sim, né? o que facilitou a cirurgia, porque ele era super obeso, o IMC era mais de 50. E eu achava até que a curva de perda de peso ia ser menor, foi super boa. Que legal, né? E assim, quando o paciente retorna, fez tudo que o senhor falou, que a sua equipe falou, chegou lá bonitinho, qual que é o que ele chega relatando, assim, que ele tá, claro que ele tá feliz, né? A gente já falou algumas coisas, que reduziu o número e tal, mas o que mais que é a parte gratificante do senhor? O que eles relatam? Bom, tem esse aspecto. A maioria das vezes, principalmente as mulheres, elas vêm radiantes, né? Parece que elas fazem todo um preparo, né, para mostrar o sucesso, né? Roupa, maquiagem, muda o cabelo. Então, assim, é muito bacana ver isso. Mas o que realmente me deixa bastante assim contente é olhar os exames, né? Exames de pacientes que tinham muitas comorbidades. A glicemia baixando, a hemoglobina glicada baixando, o colesterol sem remédio indo, né, lá para baixo. A vontade deles é enquadrar, né? Porque olha meu exame. Então, tem pacientes que não são tão obesos, mas tinham muitas comorbidades. E que às vezes os próprios parentes me falam, mas por que você foi operar, né? Então eu digo que você precisa mostrar os exames, né? Como era e como os exames ficaram. Quantos medicamentos você tomava? Sim, isso as pessoas, né, que estão à volta acabam não vendo isso. Então eu acho que a recuperação da saúde, mais do que o próprio peso, né, isso é muito gratificante. Perfeito, muito bom. Vamos para a indicação? Vamos. Tem alguma indicação para quem pretende fazer a cirurgia, né? Hoje as pessoas têm bastante acesso, né, a informações de todo tipo, né, boas informações ruins. Eu acho assim, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem as informações assim, as melhores possíveis. Então lá você tem explicações, as perguntas mais frequentes e inclusive tem os indicadores dos médicos que são afiliados ou são titulares da sociedade e que estão certificados para dar um atendimento adequado. Então, eu indicaria o site da sociedade. É o melhor, mais seguro. Nós vamos colocar aí no descritivo do vídeo, tá? Aqui no canal Nutris da Família Podcast. Vocês podem entrar lá. E sempre procurar, né, um especialista no assunto, né, seja um médico, para pelo menos no começo entender mais sobre a cirurgia e depois aí entra, né, com todos os profissionais, ou de repente um nutricionista que já trabalha nessa linha de cirurgia bariátrica também, isso é importante falar, né? Senão não é especialista lá em pediatria e vai falar, é nutricionista, não, cada um tem a sua especificação aí, né? É importante a gente estar seguro de onde vocês vão buscar informações e nada de ficar pegando aí de Instagram, né, de canais de YouTube de uma pessoa que não é profissional. Isso é essencial. Porque faz toda a diferença a experiência, né, de entender o lado do paciente, toda essa transformação. Sim. Acho que para todas as especialidades é essencial. Então tá ótimo. Vamos para o nosso último quadro, papo muito bom. Eu espero que o pessoal tenha gostado, né? Eu acho que super esclarecedor para quem está lá sentado pensando, será que isso é para mim, né? Ou não? Ou estava na dúvida, agora eu vou, né, pensar melhor. Mas procure um profissional aí onde vocês estiverem para ter esse tipo de conversa sobre o seu caso, né? Qual a situação. O nosso último quadro é o batata quente. Opa. Você brincava de batata quente, doutor? Foi criança já, é antiga. Ou ainda continua com a batata quente? Batata quente na vida. Mas a batata quente segue a gente a vida inteira, né? Sempre uma coisa que a gente quer empurrar ali, tirar da frente. Quer começar? Doutor, estudar é bom para? Estudar? Nossa, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E vou continuar fazendo
talvez até o último dia. Na nossa área, a gente sempre está correndo atrás, né? Nunca consegue abranger tudo que estão publicando, né? O que está saindo, então estudar é fundamental. Legal. Doce ou salgado? Eu como mais salgado, mas eu gosto mais de doce. Comer, né, doutor? Foi o primeiro que assumiu. Corajoso, tá vendo? O pessoal fica falando, não prefiro. Eu prefiro salgada. Você não come docinho? Uma fruta, doutor? Mamão, laranja. Legal. Ele tá com fome já, porque ele pediu duas, pediu... Eu já imaginei o suco, acho que quem tá com fome sou eu. Um prato que te remeta à infância, conta pra gente. Puxa vida. Afetivo. Eu gosto muito de risoto, por causa da minha avó, que fazia risotos maravilhosos. O risoto da avó. Da avó. E a gente nem come tanto no dia a dia, né? Mas um prato que, a primeira que me vem à cabeça é esse. E vocês têm a receita? Você consegue repetir? Ou... Não, infelizmente não, né? Na realidade, minha mãe continua ainda fazendo alguma coisa, mas já está com alguma idade e ainda está cozinhando bem. Mas eu tenho agora, principalmente na pandemia, pouca oportunidade, né? Poucas oportunidades de comer, né, a comida dela. Como é o nome da mãe? O nome da minha mãe? Da sua mãe. Wanda. Dona Wanda, ensina esse risoto, anota aí que a gente treina o Dr. Uzum para fazer, que é muito importante a memória da família. Agora tem a lasanha dela, essa é imbatível. Toda a família gosta, né? Os netos, os sobrinhos, todo mundo. Ficou a dica, Dona Wanda, domingo, puxa a orelha do Dr. Uzum para ir almoçar e comer. Só que não vai dar para servir risoto com lasanha, vão ter que ser dois almoços. E, bom, como ela já tomou a segunda dose, agora esperar um tempinho, aí já tá um pouco mais tranquilo, né? Mas vai, nem fica na ponta da mesa ali dividindo, é muito bom, né, mãe? Quem é o senhor na fila do pão? Puxa vida, na fila do pão? Eu sou, vocês acho que perceberam, meio tímido, né? Então acho que eu estou lá no meio. Então eu observo bastante, né, as pessoas. Profissionalmente eu acho que eu me interajo bem, né? E enfim, basicamente é isso. Um pensamento. Puxa vida, cuidar bem do corpo, né? Atividade física e comer bem, comer direito, né? Comer comida boa. De vez em quando dá para sair um pouquinho, mas na maior parte do tempo se alimentar direito, procurar ter um equilíbrio na vida emocional, trabalhar, mas também cuidar do lazer, né? Porque passa bem rápido, né? Eu posso dizer já, passaram 2/3 já, então, e passa bastante rápido. É importante essa fala, né, do gastar, né? A gente já se encontrou em algumas corridas aí, né? Não sei se o doutor lembra, que é tanta gente lá correndo, mas a gente, né, precisa voltar nessa prática aí. E tem que gastar, né, doutor? Não adianta. Tem gente que fala, eu faço atividade física para poder comer, então tá desequilibrado do mesmo jeito, não é assim que funciona. Sim. Eu acho que, né, a natureza talvez tenha previsto que a gente se mexesse muito mais do que a gente se mexe e tivesse menos acesso à comida do que o que a gente tem, né? E comida, né, melhor, mais crua, menos processada, menos aditivada, e a gente está muito longe disso. Com certeza. Né? Então, o desembalar menos, descascar mais ainda está distante. Um desafio, né? O que nos impede de prosseguir? Nós mesmos. Eu acho que se a gente vencer nossos medos, nossos preconceitos... Então nós encerramos o nosso bate-papo de hoje, foi super bacana, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter, né, o nosso quadro aqui dos médicos, né, que a gente está junto da área da saúde, o médico, né, que está nos apadrinhando aqui, né, neste momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade e realmente de ter sido o primeiro, né, a ser convidado. Muito obrigado e sucesso para vocês, né? Gostei bastante do quadro e eu tenho certeza, né, que vai fazer bastante sucesso, informação boa, descontraída, né, de uma maneira bem gostosa. Legal. Tá? Parabéns. E a minha gratidão, né, assim, a importância da equipe multidisciplinar, nós falamos aqui, ela entra sempre e eu
pude ter a honra de ter isso sempre na minha vida profissional, com médicos maravilhosos, assim, que tiveram essa interação, o respeito e poder ter paciência, porque eu faço muita pergunta, né, doutora? E tá lá, mas como você opera? Então a troca, né, assim, eu vejo que isso acontece profissionalmente, acontece no consultório, isso faz toda a diferença, então eu tenho uma imensa honra de poder a gente fazer percebe, parte né, do trabalho. como você, né, o entusiasmo, né, que a gente tem pela nossa profissão e realmente a gente, né, gosta de trocar as informações e de crescer, ter ideias novas, né, tudo em prol dos nossos pacientes. Isso, tá que bom. Então a gente quer deixar uma sementinha sempre do bem. Eu queria dizer que você tem bastante sementinha plantada aí, o pessoal curte muito e é uma honra poder ter sua fala, mesmo tímida, que você falou que bem tímido. O tímido sofre, né? Pra gente é só um bate-papo, a gravação, mas o tímido sofre, mas assim, se não contasse, ninguém nem ia perceber. Que bom. Tá enganando super bem nesse sentido. Foi muito boa a sua participação aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez e nós encerramos aqui o nosso Nutris da Família podcast de número 14 e fique conosco aí toda semana, toda quarta-feira às 18 horas, sempre um bate-papo novo aí para vocês. Na cozinha da sua casa. Na cozinha Deixam da sua de casa. ativar o sininho, as notificações e até a próxima. Até. Tchau, tchau.